Olá, muito bom dia, investidor, muito bom dia, investidora. Eu sou Felipe Nascimento, esse é o BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação, muita análise para você fazer bons negócios ao longo dessa segunda-feira, hoje dia 23 de agosto. A semana começa com os investidores de olho nos eventos que prometem movimentar os mercados. O mais importante deles acontece na próxima sexta-feira, na reunião de Jackson Hole, quando o Fed pode dar sinalizações sobre a antecipação do timing do tapering. Os investidores ficam de olho se o Banco Central dos Estados Unidos vai mesmo reduzir os estímulos à economia em breve. Isso porque, atualmente, o Fed injeta cerca de 120 bilhões de dólares todos os meses na compra de títulos. E isso alimenta não só a economia americana, mas também muitos mercados por todo o mundo. Também no radar está a divulgação do PIB americano na próxima quinta-feira, com perspectivas de 6,7% de crescimento, além dos dados das vendas das casas novas que acontece amanhã. Ainda no cenário internacional, hoje é dia de divulgação dos PMIs. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho, junto com as bolsas europeias e a movimentação lá na zona do euro. Vamos então agora para o cenário doméstico que tem trazido turbulência para a bolsa. O investidor fica de olho essa semana nos desdobramentos do pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Na sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro protocolou o pedido no Senado e prometeu em breve também dar andamento ao pedido de outro ministro, Luiz Roberto Barroso, que também preside o Tribunal Superior Eleitoral. Na agenda doméstica também temos a possível votação da reforma tributária. O presidente da Câmara, Arthur Lira, pode colocar em votação já amanhã, mas a agenda ainda não é certa, justamente por falta de consenso. O próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que prefere não ter nenhuma reforma do que ter uma que piore o sistema tributário. Além disso, a gente também tem a divulgação do IPCA 15 na quarta-feira e a definição da bandeira tarifária da energia elétrica na sexta. Lembrando que a bandeira tarifária está vermelha a 2, né? E ambos esses indicadores mostram aí os movimentos inflacionários. Nessa semana ainda tem a divulgação do CAGED, que mostra quantas vagas de emprego foram criadas no país e traz também aquela sinalização de retomada da economia. E diante de todo esse cenário, o investidor fica de olho nas questões políticas e também no risco fiscal, que tem trazido bastante volatilidade para o mercado. Na semana passada, o Ibov recuou 2,6%. A Bolsa já perdeu todos os ganhos de 2021. Agora o índice está recuando 0,67% de janeiro até agora. Mas, no pregão da sexta-feira, os investidores viram a Bolsa fechar no patamar positivo. Olha só os números aqui na tela. A Bolsa fechou em alta de 0,76% aos 118.053 pontos. Vamos dar uma olhadinha, destrinchar um pouco essa movimentação da Bolsa na sexta-feira, porque a Sabesp foi a que teve a maior alta no pregão da sexta-feira, com 10,85% de alta, depois daquela fala lá do ex-presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, que agora virou secretário estadual aqui em São Paulo. E aí ele anunciou que vai colocar um olhar um pouco mais aprofundado sobre a privatização da Sabesp. Os investidores ficaram animados, subiu 10,85%. Depois tivemos aqui Eco Rodovias subindo 4,53%, num movimento também sobre mais movimentação nas estradas brasileiras. Depois tivemos Edux e Sul América subindo mais de 4%. Nas mais baixas a gente teve aqui Natura caindo 1,13%, Rumo caindo 0,76%, BIF, Minerva, caiu 0,71% depois da informação que a Polícia Federal fez ali um trabalho de busca e apreensão nos frigoríficos da empresa, né? Isso acabou impactando ali os papéis da Minerva. E também tivemos Magazine Luiza
num movimento de queda das varejistas, né? As varejistas que na semana passada experimentaram momentos de queda ali, a Magazine Luiza acabou sendo impactada também, além de outras varejistas, como a gente falou de Lojas Renner que sofreu ataque hacker, a gente falou também de Via caindo, né, na semana passada, Lojas Americanas e Americanas S.A. caindo também bastante na semana passada, esse movimento do varejo, justamente por conta de inflação, possibilidade de alta de juros, que a gente vai falar daqui a pouquinho também sobre isso com a divulgação do Boletim Focus que aconteceu agora cedo. Mas antes disso, vamos falar com o Marco Saravalli, que ele traz o tom do mercado nessa segunda-feira. Olha o Marco Saravalli aqui, muito bom dia, Marco, conta pra gente. Olá, muito bom dia a todos. Acompanhando aqui as bolsas internacionais, né? Começando a semana com viés positivo, o tom nos Estados Unidos, na Europa, traz a possibilidade de nós termos alguma recuperação, né? Depois das quedas recentes aqui no Brasil. E também as commodities, né? Destaque para o petróleo, recuperando parte das quedas, boa valorização deve impulsionar as empresas do setor aqui também no nosso Ibovespa, tá? Lembrando também, a gente tem outros destaques, mas a agenda econômica dessa semana é bastante carregada, indicadores de atividade lá fora, inflação por aqui e também o encontro de Jackson Hole do Fed, do Banco Central Americano, no final da semana, tá? Vamos lembrar também, outro destaque corporativo, que as companhias estão anunciando vários programas de recompras, tá? Recompras de ações, isso tem que ser colocado na conta como um retorno para o acionista, tá? Mas traz também uma leitura de que as ações estão descontadas, né? Que as próprias companhias acreditam realmente que as ações estão ficando baratas, né? Na utilização do seu caixa para recomprar as próprias ações. A gente está vendo várias empresas anunciarem novos programas de recompras, isso tende a ser positivo para os papéis individualmente, é muito importante acompanhar, tá bom? Então tenham todos uma ótima semana, já daqui a pouquinho a gente volta com o nosso gráfico do dia, até mais, tchau! Vamos então agora às informações, porque o Boletim Focus foi divulgado agora há pouco, né, às 8h25 da manhã, e segundo esse relatório aí do Banco Central, a inflação agora para 2021 foi elevada para 7,11%. Anteriormente, o patamar estava em 7,05%, ou seja, mais uma revisão de crescimento para a inflação nesse ano. Também para o ano que vem, 2022, a inflação segue avançando. Anteriormente, na semana passada, era 3,9% e agora foi para 3,93%. Mais uma sinalização aí de que a inflação vai ficar acima da meta, claro, se não forem tomadas medidas aí para conter essa inflação. Também, segundo o Focus, a Selic ficou mantida em 7,5%, tanto agora em 2021 quanto em 2022, embora alguns bancos, algumas casas de análise já comecem a projetar a Selic acima dos 8% neste ano. O Boletim Focus também trouxe revisão do PIB, mais uma revisão para baixo. Caiu para 5,27% o PIB agora de 2021. Na semana passada, a projeção era de uma elevação de 5,28%. O PIB de 2022 agora está no patamar de 2% de elevação. E o dólar, no Boletim Focus, está mantido aí em R$ 5,10 para 2021. E no ano que vem, o dólar está sendo projetado em R$ 5,20. E a Fundação Getúlio Vargas divulgou também, agora há pouco, o IPCS da terceira quadricemana de agosto. O índice desacelerou para 0,75%. Na segunda quadricemana, o índice estava em 0,82%. Vamos para as notícias internacionais, porque a China informou hoje que não foi registrado nenhum novo caso local de Covid-19 pela primeira vez desde julho. Isso sinaliza que o surto atual, que começou no fim do ano passado, pode começar a se reduzir em breve. Isso trouxe otimismo para as bolsas asiáticas, que fecharam no patamar positivo, se recuperando das seguidas quedas passadas aí na semana anterior. Vamos dar uma olhadinha aqui nos números das bolsas asiáticas. Olha só, Xangai, na China, fechou em elevação de 1,45%. Tóquio, o índice Nikkei fechando em alta de 1,78% e Hang em Hong Kong, fechando em elevação de 1,05%, as bolsas asiáticas fechando todas no patamar positivo. Na Europa, o clima também é de otimismo, mesmo com a divulgação dos PMIs nessa manhã.
Os números mostraram uma queda desde a última aferição. Na zona do euro, por exemplo, o índice composto caiu de 60,2 para 59,5 pontos. Na Alemanha, o índice caiu de 62,4 para 60,6 pontos. E no Reino Unido, o índice caiu ao menor nível em 6 meses, de 59,2 para 55,3 pontos. Só lembrando que o índice acima de 50 pontos mostra que a economia está em expansão, está em crescimento. Mesmo com essa desaceleração, os números da Europa seguem acima desse patamar de 50 pontos, inclusive bem acima, né? Vendo o mais baixo aí, 55 pontos. E isso acaba trazendo otimismo. Eu estou dando uma olhada aqui nos índices europeus. A Bolsa da Alemanha sobe 0,34%, a Bolsa francesa sobe 0,93%, FTSE no Reino Unido subindo 0,10%. O índice Eurostoxx está subindo 0,69%. Os índices europeus aí com bastante otimismo. Nos Estados Unidos também devem sair daqui a pouquinho os números do PMI e aí a gente vai acompanhando ao longo do dia toda essa divulgação do PMI. Mas também nos Estados Unidos as bolsas operam em alta na manhã dessa segunda-feira, pelo menos os índices futuros por lá. Dow Jones sobe 0,4%, o S&P 500 sobe 0,32% e a Nasdaq sobe 0,3%. Essas são as bolsas. Eu tenho informação também aqui sobre o Bitcoin, né? O Bitcoin subindo 2,64%, chegando aos 50.427 dólares. O Bitcoin aí, depois de vários meses, superando a barreira dos 50 mil dólares novamente. A gente viu ali toda aquela oscilação, toda aquela volatilidade da criptomoeda. E nessa segunda-feira o Bitcoin superando novamente a marca dos 50 mil dólares. Vamos falar novamente com o Marcos Saravalli. Olha só, ele está trazendo aqui o gráfico do dia com uma análise sobre as vendas no varejo nos Estados Unidos, também os impactos de tudo isso nas decisões do Fed. Conta pra gente, Marco. Aqui no nosso gráfico do dia, a gente tem um pouco de algumas preocupações nos Estados Unidos, né? O ritmo do varejo dos Estados Unidos vem numa recuperação muito forte, mas nos últimos meses vem sinalizando um leve recuo, né? Depois de uma forte recuperação ali no ano passado, né? Então, acho que talvez esse seja um dos importantes dados que serão discutidos no final dessa semana lá em Jackson Hole, na reunião do Banco Central americano com alguns agentes do mercado, né? Entendendo que a recuperação, né, ainda continua bastante forte, né, mas algumas sinalizações aí de fraqueza em alguns setores pode trazer alguma preocupação em relação à velocidade, né, da redução dos estímulos, né? Quando deverá ocorrer, né, e qual que vai ser a intensidade dessa redução, tá? Então, esse dado aqui do varejo mostra aí realmente uma desaceleração possível, né, na atividade econômica por lá, ou seja, crescendo a ritmos menores, que pode trazer alguma dose de preocupação, tá bom? Então, esse foi o nosso gráfico do dia das vendas do varejo lá nos Estados Unidos, recuando aqui na margem, tá bom? Então, tenham a todos uma ótima semana e a gente se vê em breve. Até mais. Tchau. Vamos então aos destaques corporativos dessa segunda-feira. O Itaú Unibanco informou que as Assembleias Gerais Extraordinárias da XP e da Xpart para deliberar sobre a incorporação das empresas estão programadas para o dia 1º de outubro de 2021. Segundo o Itaú, se a incorporação for aprovada, as ações e ADRs do Itaú vão continuar sendo negociadas com direito ao recebimento de valores mobiliários da emissão da Xpart até o encerramento do pregão do dia da realização das assembleias. O Novo Honor diz que está considerando potencial transação envolvendo a sua participação na Braskem e está avaliando também potenciais estruturas para essa transação. No entanto, ainda não existem elementos suficientes para assegurar a concretização dessa transação. A Lojas Renner começou a retomar no sábado as vendas pela internet. Mesmo assim, as atividades estão instáveis na plataforma da empresa. A maior varejista de moda do país sofreu um ataque hacker na última quinta-feira. A gente falou bastante sobre esse assunto. E esse ataque atingiu várias marcas da empresa, trazendo aí grandes prejuízos para a Renner. Bom, outra notícia que a gente tem aqui é que a EZTEC aprovou um programa de recompra de até
5 milhões de ações ordinárias. O prazo para a operação é de 6 meses, com o término em 23 de fevereiro de 2022. Atualmente, a EZTEC tem 100 milhões de ações em circulação no mercado. Falando ainda de recompra de ações, a BR Properties anunciou o fim do programa de recompra de ações iniciado em agosto de 2020. A empresa adquiriu quase 11 milhões de ações nesse processo. A empresa disse também que começou um novo programa de recompra de ações, que vai até 19 de fevereiro de 2023. Só que dessa vez, a BR Properties quer comprar até 18 milhões de papéis ordinários da empresa. Vamos desejar um ótimo dia aqui, quero ver quem está nos acompanhando nessa segunda-feira, comecinho de semana, todo mundo de olho, todo mundo ligado aqui nas principais notícias dessa segunda-feira. Olha só, o Sandro Figueiredo falando segundou, excelente semana a todos. Ele que está aqui no nosso portal, Valdenberg Falcão também por aqui, falando bom dia, ótima semana. Felipe Azevedo, Alexandre Cyber falando vamos para mais uma semana produtiva, ótimos negócios a todos. É isso aí, Alexandre, ótimos negócios para você também. Quem está por aqui no nosso YouTube, olha só, o Valdenberg Falcão falou, ó, vou deixar o like aqui no YouTube e correr para o portal. É isso aí, pessoal, todo mundo que está nos assistindo, não se esqueçam de deixar o like, aperta o like lá para a gente, para a nossa programação chegar a cada vez mais investidores aqui no Brasil e no mundo. Fábio Costa por aqui, falando vamos que vamos, Emerson Duarte, L Júnior 17 está por aqui, Thiago Rafael, olha o bom dia bem animado do Thiago, a Rosana Meirelles está por aqui, segundou com dividendos, olha só a Rosana felizona aqui com dividendo na conta. O Helder todos os dias aqui com a gente, bom dia para você também, para o Daniel Pagnin, para o Cristiano Godoy, falando uma excelente semana. Falando assim, aí, enquanto vocês dormiam, o mundo subia. Ô Helder, quem disse que a gente dorme? A gente é 24 horas ligado aqui. Brincadeira, a gente dorme só um pouquinho. Kleber Souza por aqui também, o Paulo Moreira, a Juliana Soares, falando como que está a retomada da economia. A gente vai ver isso e vai debater também com nossos convidados dessa segunda-feira. Costa Oliveira por aqui também, chegando para a nossa programação do BMC Pre-Market. Um ótimo dia a todos vocês que estão aqui com a gente, nos acompanhando para ficar bem ligados e bem antenados com tudo que está acontecendo. Vamos falar então com o Guga Almeida? O Guga já está aqui conectado com a gente, toda semana, todo dia, ele está no nosso Pre-Market. Guga Almeida, um ótimo dia para você, uma ótima segunda-feira, tudo em ordem por aí? Bom dia, Felipe, bom dia, pessoal. Tudo em ordem, tudo em ordem. Vamos lá, né? Uma semana começa um pouco mais animada, depois das nossas últimas 2 semanas terem começado com a Brasil que estava com a tempestade, né, sendo formada, bolsas corrigindo, bolsas caindo, semana passada caiu, né? Mas, o Guga, enfim, gosto desse início de semana. Pois é, deixa eu te falar uma coisa, você tá com a voz de robô de novo, rapaz. Vamos tentar reconectar você aqui só pra gente ver o que tá acontecendo. E aí daqui a pouquinho você volta pra gente já começar esse nosso bate-papo. Você tá com a voz do robô da NASA, Guga Almeida. Vamos dar uma olhada aqui o que tá acontecendo. O pessoal já me avisa aqui, já me fala o que tá rolando com o Guga. Enquanto isso, eu chego falando aqui pra vocês dessas notícias, né? A gente tem notícias aí do mercado financeiro. Só lembrando, todo mundo, tá? A Rosana tinha falado assim, bom dia com dividendos, né? Só para lembrar vocês, o Banco do Brasil fica ex-juros amanhã, tá? Então, dia 24/8, o Banco do Brasil fica ex-juros para pagar um dividendo ali de 0,34 centavos para as ações ordinárias. Esse pagamento vai acontecer no próximo dia 31 de agosto, tá? Então, no dia 24, amanhã, as ações ficam ex. Ou seja, todo mundo que quiser ter direito a esses 34 centavos pode fazer a compra hoje, tá? Amanhã já não tem direito. E o Guga Almeida já voltou, já fez um gargarejo ali com um carocinho de abacate para poder ter a voz normal novamente. O Guga, muito agora sim, voltamos com uma voz tranquila. Vamos lá.
Eu fico imaginando, Felipe, essa cena do fazer um gargarejo com um carocinho de abacate. Imagina que cena. Da onde veio essa inspiração? Incrível, incrível. Essa aí é coisa do meu tio, ele que falava isso. Tá com a voz ruim, tá rouco, faz um gargarejo com caroço de abacate que melhora. Tá bom. Muito bom. Vamos lá, Guga, do zero de novo. Muito bom dia para você, bem-vindo mais uma vez aqui ao BMC Pre-Market. E aí, como começamos essa semana? Bom dia, pessoal. Começamos a semana melhor, né? Um pouco diferente, aí, um pouco mais robotizado, mas junto com o mercado com um tom um pouco mais positivo, até mesmo pelo patamar de preço que a gente vem chegando. Acho importante essa reação do Ibovespa nessa região de preço. E vamos acompanhar, né? Temos Jackson Hole no final dessa semana. Acho que vai dar um direcionamento bem interessante aí em relação às decisões do Fed, né, Felipe? Mas, principalmente, tá, o que me chama a atenção é essa questão da variante Delta ter ganho tanto impacto nos noticiários, né, em um momento onde a inflação, né, vinha ganhando cada vez mais força. Tá? Então, vamos ver aí. Querendo ou não, os mercados ganharam tempo, né, para se ajustar. Não podemos nos esquecer que os resultados das companhias estão vindo aí muito bons, né, e a correção já está acumulando aí 2 meses e meio. Então, o investidor tem que ficar atento. Nós não tivemos gatilhos operacionais ainda de compra, mas quem sabe, né, ao longo dessa semana a gente não tem alguns gatilhos operacionais e não dê para aproveitar aí um novo rally de alta que a Bolsa pode sim ter, mesmo com todo esse tom negativo que a gente tem aqui dentro do Brasil. Ô Guga, inclusive eu vou até aproveitar a pergunta da Juliana aqui, que a gente estava fazendo as contas, na semana passada a Bolsa perdeu 2,59%, no ano já zerou os ganhos, né? Já está perdendo 0,67%, e aí a Juliana faz o seguinte, e aí, como é que está essa retomada da economia? Eu até te pergunto, vai vir uma retomada? Você acha que de repente um cenário doméstico está começando não, né? Está seguindo, tumultuando ali os mercados, principalmente aqui no Brasil, a gente vai conseguir experimentar uma retomada até o fim do ano ou esses gatilhos estão cada vez mais complicados de serem acionados? Eu acho que a gente nunca teve tanta participação assim de pessoas físicas no mercado, né? E acaba que nós, como pessoas físicas, somos mais imediatistas. Nós queremos o resultado mais no presente, no agora, porque o custo do trade-off para nós pesa no nosso bolso imediatamente. O que seria o trade-off? A troca, né, entre tomar risco ou usar o dinheiro, né, ou aplicar em algum outro instrumento que, em tese, não se tem tanto risco, né, como é o caso, por exemplo, de aplicações de renda fixa. Né? Então, com o juro subindo, obviamente, né, fica mais atrativo também tomar posição em renda fixa e diminuir sua posição em renda variável. O Brasil tem muito dever de casa para ser feito, e toda vez que tem que se fazer esse dever de casa, parece que existe um sofrimento muito grande, né? É uma briga, é questionamento, se tem uma deterioração no âmbito político, né? E isso faz com que a nossa bolsa tenha muito mais oscilação, ou seja, tenha muito mais intensidade nesses movimentos de sobe e desce, né? Que aí depois a gente considera isso como volatilidade, né? Do que quando a gente olha e compara com a bolsa nos Estados Unidos, né? Então, lá fora, as coisas estão mais robustas, né? E aqui a gente está com mais volatilidade. Tá? A Bolsa, ela querendo ou não, ela é um indicador para a economia, né? Um indicador que a gente consegue entender, pô, será que a gente vai ter realmente, eu acho que a pergunta da Juliana é super válida por causa disso, né? A gente vê a nossa Bolsa devolver tudo que tinha ganho, né, em 2021, a gente viu aí uma narrativa no início do segundo semestre muito forte de que os resultados do segundo semestre seriam muito fortes, né? O que cria uma expectativa positiva em relação ao futuro muito grande. E até foi um dos comentários que eu fiz no início do semestre. Olha, gente, Bolsa 130 mil pontos, ok. O próximo grande rally que eu enxergo teria que ir para 180 mil pontos. Precisa muita coisa ser entregue. De fato, tem que ser muita coisa ser entregue. Mas a gente precisa ter um critério muito claro para tomar essas decisões, para acreditar que o mercado possa, né, subir até esse nível de preço. E quando a gente olha no momento que se estava, né, ali nos 130 mil pontos no início do semestre,
com uma mudança de narrativa muito forte por parte de todos os analistas e de todas as instituições, inclusive algumas falando de bolsa 200 mil pontos e até mais, né? Tu começa a perceber o seguinte, olha, existe aqui um excesso de otimismo, muita pessoa física posicionada, querendo ou não, institucional local também já bem posicionado em bolsa, e a gente dependendo do quê? Do investidor estrangeiro entrando, né, para fazer com que a gente tenha um novo movimento aqui dentro do Brasil. Tá? Acaba que freia-se um pouco a entrada do investidor estrangeiro, as notícias locais começam a deteriorar e o investidor, pessoa física, começa a se desfazer da sua posição porque começa as suas expectativas não serem concretizadas. Bolsa corrige, tá? Vem corrigindo, tá? Semana após semana. Nós enxergamos aí a nossa bolsa zerando e agora, tá? A gente tem que ficar acompanhando e vendo os sinais que a gente vai ter de curto prazo. Tá? A variante Delta veio a tirar um pouco das expectativas, mas os números das empresas, né, mostram que essa retomada da economia está acontecendo. Tá? Os números das empresas, pelo menos, mostram isso aí. Certo? Óbvio, né? Bolsa não é a economia em si, é expectativa de resultado de companhias. A bolsa é expectativa. Né? A bolsa não é a economia em si, se a gente for parar para pensar, para analisar. Tá? Então a gente tem que ser muito estrategista, né? A gente tem que entender o que é que tem de qualidade, porque o mercado vai olhar para aqueles ativos que têm mais qualidade, certo? Mas a gente tem que ter estratégia, a gente tem que ter critério para tomada de decisão, para tomada de posição, né? E entender que a gente não precisa fazer um casamento para o resto da vida com nenhum ativo. Né? Então tem que pegar as oportunidades mesmo, usar as oportunidades a seu favor. Maravilha. Ô Guga, vou aproveitar aqui até a pergunta do Dietmar Ram aqui e falar assim, Guga, a gente pode ter esperança para essa semana? E ele dá até uma risadinha aqui. Você pode analisar e dar uma projetada aí para a semana, para hoje, o que você consegue avaliar no gráfico? Bora lá. O que eu estou enxergando aqui de informação, né, para essa semana? Para hoje primeiro, tá? Primeiro ponto que me chama a atenção, Felipe, é a questão da amplitude da nossa volatilidade. Né? Eu sempre tenho que ter um critério, tem que ter uma base para poder utilizar, para poder fazer as minhas medições e as minhas projeções. Tá? A gente percebe aqui, Felipe, que desde o dia 17 de agosto, tá, a gente vem tendo um aumento na volatilidade do mercado, ou seja, nas oscilações intradiárias do preço. Tá? A gente percebe aqui que a gente vinha em tendência quando a gente olha para 11 de agosto, ganha-se volatilidade, tá? E agora as projeções dos movimentos do mercado, elas não são pequenas. Tá? Para você ter uma ideia, Felipe, a minha expectativa de alta, ou seja, caso de fato o mercado comece a ficar otimista, a minha expectativa de alta é que a gente possa retornar lá para casa dos quase 123 mil pontos. Tá? Digo que é 122 alto, ou seja, acima de 122.500. Tá? Aonde eu começo a me preocupar aqui no intradiário? Se nós fecharmos hoje abaixo aqui da região dos 119 mil pontos. Tá? A gente precisa se manter acima dessa região dos 119 mil pontos para voltar a ter uma expectativa positiva. Tá? E ir a 123 seria incrível, seria muito bom. Tá? Um cenário negativo seria a gente retornar aqui para os 117.300 pontos. Então nota que a movimentação que eu estou esperando não é uma movimentação de 0,5%, 1%, eu já estou esperando movimentações de 2% ou até mais no curto prazo. Tá bom? Maravilha, olha ali, já respondido aqui para o nosso telespectador. Ô Guga, então vamos expandir um pouquinho mais essa questão. Eu queria falar contigo aí, inclusive, sobre a própria Sabesp, né? Que teve um movimento bastante grande e forte no fim da semana passada, na sexta-feira, depois daquela conversa lá sobre a privatização, o próprio Rodrigo Maia falando que vai ter um olhar um pouco mais específico sobre isso. E aí a ação subiu mais de 10%. Você consegue dar uma olhadinha aí para saber se teremos um outro tipo de movimentação? O que esperamos para a Sabesp? Maravilha, vamos lá. Estava dando uma olhadinha aqui, espiando na tela do lado as notícias que estão saindo aqui. Vamos lá, Sabesp. Passar para o tempo gráfico diário. Que nós tínhamos, né, Felipe? Nota que Sabesp já vem corrigindo desde o dia 17 de julho.
tá? Nós tivemos aqui essa correção, Felipe, em 2 etapas. Primeira etapa, aí ela melhora, respira, temos a segunda etapa. Tá? Então tivemos 2 etapas de correção. Mercado reage muito forte no curto prazo, ok? Reação essa que, quando nós interpretamos, foi uma reação que se teve uma alta aqui de 30%, ou seja, esse tipo de movimentação nessa região já aconteceu com o Sabesp. Tá? Então, a gente tem uma recuperação de 30% e aí volta naqueles patamares que nós tivemos aqui no início de março, tá? Porém, gastando muito mais tempo. Tá? Por que o tempo importa? Né? Porque o tempo ele é uma constante de transformação, ela muda as expectativas dos participantes, ela muda as necessidades dos participantes. Então, no momento que muda as tuas expectativas, no momento que muda as tuas necessidades em relação ao dinheiro, existe o que? Movimentação, existe o que? Atuação no mercado, existe o que? Mais intensidade de compra e de venda. Tá? A gente precisa entender isso. Por trás de qualquer negociação existem pessoas com expectativas, com vontades, com necessidades. Tá? Então, uma vez que eu tenho 2 etapas aqui de correção em Sabesp, uma vez que eu tenho aqui uma resposta positiva do preço em relação à tendência que estava de baixa, e uma vez que eu tenho uma desaceleração do preço no tempo, existe uma janela muito forte para o mercado mudar de direção. E foi exatamente isso que aconteceu na nossa sexta-feira passada. Né? Foi um início de uma movimentação mais intensa. O que eu estou esperando que o Sabesp possa fazer? Tá? Meu primeiro movimento que eu acredito que o Sabesp vai buscar vai ser retornar lá para a região dos R$47. Tá? Então acredito que o Sabesp tende a voltar aqui para essa região de R$47. Vou dar aqui numa corzinha verde. Tá? Este movimento, ele é um movimento em W, tá? É o meu ciclo aqui de alta, tá? O meu ciclo aqui positivo, que ele me joga para cá, para essa região de preço, R$47. E o segundo movimento seria uma continuidade que poderia voltar para as máximas que a gente tinha visto ali no início de 2020 e ali também em julho, agosto de 2020, tá? Então é essa movimentação aqui que eu consigo enxergar, né, que eu consigo criar de expectativa para a Sabesp. Qual é a minha sugestão? A partir de agora, o investidor precisa ligar um rastreador de tendência e seguir a tendência de alta, né, enquanto o preço estiver se movimentando e buscar esses 2 níveis de preço. 47 primeiro rally, segundo rally, R$62. Maravilha! É isso aí então, Guga. Quero agradecer mais uma vez por você estar aqui conosco e já lembrando que nos vemos daqui a pouquinho, né, Guga? 6 horas no Geometria. Com certeza. Hoje no final do pregão, então, programa Geometria, vou estar esperando aí todo mundo para tirar as dúvidas e fazer essas análises iguaizinhas essas de Sabesp e, quem sabe, ajudar os investidores, né, a organizarem melhor as suas posições que estão em aberto. Ajuda muito. Valeu então, Guga. Boa segunda-feira aí para você, uma ótima semana, bons negócios e até logo mais. Um abraço. Valeu, pessoal. Um abraço. É isso aí. Abraço também para todo mundo que está nos acompanhando aqui, ó. Maurício Loz, bom dia, boa semana. Rafael Cirilo, o Helder aqui, o Daniel Morales, o Orestes Comerlato, o Dietmar falando aqui, já passei a pergunta para o Guga, Thiago Rafael, o professor Lucas Esmeraldo, tá todo dia aqui com a gente, aqui no nosso portal, Peter Santana, bom dia, Peter, para você também. Felipe Azevedo falando, o Guga virou o robô das ações, o Guga tava com a análise robotizada com a voz logo no comecinho ali, o Peter falando Guga. É isso aí, pessoal, já corrigimos o Guga, já fizemos grandes análises por aqui nesse BMC Pre-Market e agora eu vou me despedindo de vocês porque está chegando aqui a Paula Moraes com o BMC News, trazendo todas as notícias do mercado financeiro, repercutindo, grandes convidados também ao longo da nossa programação. Eu vou ficando por aqui, forte abraço a todos vocês e já chamar a Paula aqui, né, desejar um ótimo dia para ela. Bom dia, Paula Moraes, ótima semana para você, uma ótima segunda-feira também. Obrigada, Felipe. Ótima semana para você também. Vamos que vamos. Que seja uma semana bem melhor do que a passada. Não foi... meu microfone está desligado. Seu mic está desligado, Paula. Vamos lá, eu vou falando aqui. Tem problema não, Paula, porque agora ligou. Bom, não sei. Tá saindo? Tá saindo?
Só me avisa, porque senão eu toco aqui o meu programa aqui, ó. Depois a Paula vai falar que eu roubo os minutinhos dela. Não vou roubar mais os minutinhos dela, mas vou roubar mais um pouquinho aqui para vocês. Porque a gente tem sempre notícia aqui para trazer, né? Enquanto a Paula Moraes resolve lá a questão do microfone dela, eu já deixo um bom dia aqui também para Giovanna Locatelli, o Luan Valadão tá por aqui também, a Simone por aqui, o Adriano da Costa, enfim, todo mundo. Muito bom. Olha lá, o Valdeberg falando que não está funcionando o microfone da Paula. Bom, deixa eu dar um giro aqui de notícias, um giro também dos indicadores, porque os índices futuros lá nos Estados Unidos seguem na tendência de alta. A Dow Jones subindo 0,5%, o S&P subindo 0,34%, e a Nasdaq subindo aí 0,25%. Vamos dar um giro pela Europa? Na Alemanha subindo 0,3%, CAC na França subindo 0,9%, FTSE no Reino Unido subindo 0,1%, praticamente no 0 a 0 ali, e o índice Eurostoxx subindo 0,62%. Fui informado que eu já posso chamar a Paula Moraes, acho que agora eu posso chamar, já posso entregar. Comi mais 2 minutos do seu tempo, Paula, mas resolvemos mais tarde. Querendo cortar o microfone, Felipe, mas tá bom. Bom dia pra você. Não, Felipe. Não tem. Bom, deixa comigo, eu vou tocando aqui o nosso... Eu vou tocando o BMC News aqui, o BMC Pre-Market, daqui a pouco eu já emendo o BMC Market também, mas não tem problema, pessoal. Sabe por quê? Porque eu tenho aqui algumas informações, principalmente porque a Ocean Pact, ela estuda captar 420 milhões de reais no mercado de renda fixa. A Ocean Pact, Serviços Marítimos, diz que estuda essa captação de recursos locais aí. Para isso, a empresa contratou aí o Itaú BBA, o Bradesco BBI, o ABC Brasil e também o Banco Votorantim para atuarem como coordenadores dessa operação de captação de 420 milhões de reais no mercado de renda fixa, tá? Em fato relevante, a companhia diz que os recursos obtidos vão ser utilizados na compra de embarcação e também de robôs submarinos, além da otimização de estrutura de capital da companhia, incluindo o pré-pagamento de uma dívida existente. Agora pronto. Eu estava falando de renda fixa, né? E aí a gente estava dando uma olhada aí, a curva de juros abrindo em alta nessa segunda-feira, tá? Curva de juros abrindo em alta. Eu tava dando uma olhada também porque o DI para mais longo ali, né? 2027, aqui ó, DI para janeiro de 2023 na taxa de 8,4%. E em janeiro de 2027 está 10,03%. A última atualização era de 10%, ou seja, os juros futuros aí, o DI para janeiro de 2027, nos 2 dígitos. Vamos lá, terceira vez, se não for agora, deixa comigo que eu mando aqui, eu vou comandando, vou embora, vou até o Geometria. Será que estão me ouvindo? Trocaram de microfone, viu, Felipe? Agora eu acho que sim, meu diretor tá fazendo o sinal de joia. Deu certo? Agora deu certo. Agora sim. Eu achei que era um boicote, viu, Felipe? Tudo bem, sabe porque eu já cheguei aqui me zoando hoje, já me zoaram, eu vou falar aqui na TV, porque já a povo é de casa, o povo tá me zoando aqui, ó, que eu tô de verde, me falaram que eu tô... Paula, vou criar uma loja, Paula Van, eu tô assim, ó. É porque não viram a minha calça que é verde também, aí já me zoaram. Agora me trouxeram o microfone meio Silvio Santos aqui, sei lá, se voltou por aqui no meio, mas vamos que vamos. Começando a semana. Obrigada, viu, Felipe? Valeu, Paula, até mais. Pra você. Tchau, tchau. Eu vou...